De forma alguma, esse aqui será um vídeo comum, como aqueles outros que você vê lá no nosso canal, porque normalmente eu trago questões ligadas à ciência, eu trago informações técnico-científicas e formas para que você aplique essas técnicas na sua vida, tá? Mas hoje eu quero falar para você quase que como um testemunho de que como a palavra de Deus tem influenciado a minha carreira, as minhas ações, os meus passos, muito importantes. Porque, inclusive, esse tema já vem como o pessoal diz, me incomodando para falar já há algum tempo. Eu creio que seja a vontade de Deus e eis-me aqui para fazer essa vontade de Deus. Antigamente, os homens da ciência, eles tinham que andar por um lado diferente dos homens da fé. E eu fico muito feliz com esse século, com o que está acontecendo na atualidade, porque nós que somos homens da ciência podemos também estar de mãos dadas com a nossa fé e não deixar de acreditar em Deus. Sabe o que acontece? É que cada vez que você, hoje em dia, vê uma nova descoberta, cada vez que você vê um novo funcionamento, a gente parece que está vendo a Bíblia falando, né, através da ciência também, que nunca foram duas coisas diferentes. Sempre foi a mesma coisa, explicada de formas diferentes. Tá ok? Então eu quero te contar um pouco dessa história para que você entenda mais sobre quem é essa pessoa que você acompanha aqui no YouTube já há algum tempo. Inclusive hoje eu tive a coragem de e a curiosidade também de olhar lá no nosso YouTube que esse canal ele existe desde o dia 13 de novembro do ano de 2013, tá? Então, é um canal que está aí desde novembro de 2013, trazendo conteúdos para as pessoas. E essa é a primeira vez que eu vou falar de verdade sobre o autor do canal, sobre mim, sobre a minha história, a história da minha família, tá? E creio que ela vai ser muito impactante para você, como essa história já foi impactante para algumas pessoas também. Teria muitos pontos para eu começar, mas o ponto era a insatisfação, que talvez seja o mesmo ponto que faz você procurar no YouTube algum canal ou algum vídeo, né, que te ajude de alguma maneira a entender alguma coisa mais que você tenha que aprender, ou que tenha que meditar, ou que tenha que orar na sua vida para chegar em algum ponto, tá? E aí eu me lembro que eu era professor de cursinho 100% tempo integral, e havia uma proposta para que eu entrasse numa sociedade, e essa sociedade não tinha nada a ver com o que eu fazia. Entrei num ramo que eu desconhecia, que era o ramo da construção, e basicamente foi um processo muito doloroso, muito decepcionante para mim. E aí eu pensei, caramba, eu preciso buscar inteligência emocional para minha vida, porque senão a vontade que dá era de fazer uma besteira. De uma hora para outra você tem uma grana muito boa e depois você se vê diante de uma situação em que a sua família está complicada. Uma situação, uma cena que me marcou foi uma vez a minha esposa ter que ir ao supermercado, nós nunca passamos por isso. Ela teve que ir ao supermercado fazer compras e basicamente a minha filha colocou um docinho lá, um tic-tac, se eu não me engano, e não deu o dinheiro. Ela teve que voltar porque senão o dinheiro não dava. E aquilo para mim foi muito desgastante, né? Saber daquilo. Chorei em silêncio. Fiquei no meu silêncio chorando por aquilo que havia acontecido e isso foi extremamente desgastante para mim naquele momento. E aí eu comecei a pedir, Deus, me mostra um caminho, Deus me mostra um novo caminho. E aí foi quando, na varanda do meu prédio, né? Eu sempre digo para Deus assim, Deus, me manda uma informação grande que eu possa ver, porque às vezes eu sou meio tapado com algumas coisas. E Deus colocou para mim ali um outdoor, sabe, assim, grandão, gigantesco, de frente para a varanda do meu quarto, que era onde eu ficava muitas vezes ali triste, pensando em alguma coisa, e lá falava sobre um seminário de inteligência emocional. Então, com essa observação, obviamente eu liguei para a empresa que fazia esse evento, esse curso, era um palestrante muito famoso e hoje ele é bem mais famoso no Brasil, sou muito grato a ele. E aí me inscrevi para esse curso e eu percebi uma coisa interessantíssima, o buraco era mais embaixo. E isso pode ser, sabe, desafiador para a gente. Então, vocês vão ver que o buraco era mais embaixo ainda ao longo do vídeo. E daí, sabendo que o buraco era mais embaixo, fiz o treinamento, passei pelo processo,
Foi uma coisa tão rápida, ter entrado nisso, ter começado a aprender e ver uma outra forma de pensar, outra forma de agir, que se não fosse aquilo ali, com certeza eu não estaria aqui agora, gravando esse vídeo para você, esse canal não teria acontecido e tudo que eu fiz depois disso não teria acontecido mesmo, tá? Vou dar saltos aqui, eu vou pular, porque senão a gente não vai terminar esse vídeo nunca. Mas, a partir daquele evento, eu me transformei numa outra pessoa, tá? Só que numa pessoa que iria se transformar em outra, que iria se transformar em outra, e dentro de um processo de melhora, tá certo? E meu casamento já não tinha sido bom. Eu tinha acabado de, inclusive, retornar meu casamento. A gente tinha se separado. Depois voltamos. Depois a gente teve uma filha, Maria Valentina. E eu já tinha uma filha, Amanda, maravilhosa, de outro relacionamento. E, cara, a minha vida parecia que começou a ganhar sentido, sabe? Dentro daquilo que eu queria fazer. O fato é que me deu na cabeça de que a gente sairia do Brasil. Eu comecei a desenvolver os meus cursos e treinamentos aqui, desenvolvi o chamado Método F4, um método que foi maravilhoso, um curso de treinamento de inteligência emocional que ajudou muita gente. E eu me lembro de uma vez, já morando na Inglaterra, fui para lá, parei a carreira aqui, deixei tudo para trás e fui na frente. E uma irmã, digamos assim, em Cristo, ela me chamou e disse: olha, João Paulo, eu tive um sonho com você e eu acredito que a sua carreira tem que passar por Deus também. Você é um homem de Deus e precisa ser chamado e precisa aceitar esse chamado. E na hora eu fui bastante reticente e achava que não. Até que as coisas deram erradas lá fora em alguns aspectos, sobretudo no aspecto emocional. E meu casamento, mais uma vez, ficou abalado pela a maneira como a gente conduzia. Erros ainda existiam. Lembra que eu falei que eu mudei, mas faltava mudar mais, a minha esposa mudar mais também. E aí nós conhecemos, Deus providenciou tudo. Dentro da minha turma havia um homem de Deus e uma mulher de Deus que nos levaram a uma outra dimensão espiritual. E dentro da casa desse casal de pastores havia mais um casal. Né? E eu dizia muito assim, cara, eu estou vivendo aquela cena do filme A Cabana. Né? Então, nesse lugar que a gente se propôs a ficar, havia mais um casal que também nos ajudou mais ainda nesse processo de evolução espiritual. E a gente seguia evoluindo de uma maneira fantástica. Dentro da igreja, nunca imaginei que eu tivesse um dia, num púlpito de uma igreja, eu que nem era evangélico, né? Me tornei, graças a Deus, está ali dentro falando de Deus. E eu me lembro demais que quando eu desci do púlpito, dessa primeira vez que eu falei sobre Deus e sobre ciência, sobre a neurociência de Deus, olha que tema louco, eu desci e eu chorava copiosamente, igual uma criança abraçada com um grande amigo, pastor Flávio Luiz. Chorava copiosamente, copiosamente. E do lado, né, muito feliz estava também, não posso deixar de citar nomes que são muito importantes aqui nessa jornada, do pastor Gesiel e a pastora Elisa, lá no Reino Unido. E foi um abraço, foi um momento de descoberta, de nascer de novo. Para mim, aquilo ali foi quase um novo batismo nas águas, porque eu estava coberto com as próprias lágrimas. E fui percebendo cada vez mais que não adianta ter toda a ciência, não adianta ter todo o conhecimento, se você não tiver a sabedoria que eu passei a clamar tanto a Deus para ter na minha vida e para discernir todos os meus projetos. E você deve estar pensando agora, cara, eu tenho que aprender tudo isso também. Bom, eu acredito que nossa evolução só é completa quando ela preenche mente, espírito e o corpo também. Por que não? Né? Então, não é só a mente, mas também o espírito, não é só o conhecimento técnico científico, mas também a sabedoria que vem de Deus, que emana de Deus. E lá no passado eu fui para a Inglaterra, porque nesse seminário que eu te falei, desse grande profissional que eu passei aqui no Brasil, uma música, eu nem sabia que isso era o versículo da Bíblia, mas uma música do Fernandinho dizia: sai da tua tenda, né? Ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. E eu vim ver que está em Gênesis, né? Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 está aqui. Ora o Senhor, disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vocês vão ficar chocados com o que tem mais lá na frente sobre a história da terra que eu te mostrarei. Né? E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu ser uma bênção. Então, realmente foi uma bênção lá.
Nós aprendemos muito. Nossos filhos até hoje falam inglês. Mas você está no Brasil? Tô. Calma, vamos chegar lá. Por ocasião, mais fortemente, da pandemia, a gente teve que voltar. Nós voltamos e nesse tempo, gente, a gente foi tratado. A gente foi tratado de um ponto, família, que você não tem noção. De hoje eu poder abrir a boca e dizer com toda certeza, a minha esposa também diz, porque ela é que tem a boca mais sábia para falar, até mais do que a minha, vocês vão conhecer ela um dia, tenho certeza. Se já não conhece, acho que no canal tem algum vídeo da Marcela também. E ela, né, disse assim, hoje a gente é exemplo de família. Vou já juntar todas as histórias, vamos seguindo. E aí, a gente, por conta da pandemia, nós resolvemos voltar. Esse trabalho que eu fazia lá, de acompanhar pessoas, de fazer os eventos, estava completamente impossibilitado, porque nós tínhamos todos os lugares fechados e eu não tinha ainda o volume, né, necessário para fazer tudo pela internet. Ainda não era grande bastante, acho que nem sou ainda, para fazer tudo pela internet. Então, eu me lembro demais que a gente foi para um parque um determinado dia e Deus já tinha me dado uma palavra. E mesmo assim eu teimei com Deus e eu disse, Deus, por que a gente não fica aqui? Eu não quero voltar agora. Eu não sabia o que tinha para acontecer e para voltar. Eu não sabia o que me aguardava aqui no Brasil e de fato as crianças não queriam ir, nem a Marcela. Mas aí eu falei para ela o seguinte, Deus me deu uma palavra. E é essa palavra que eu vou compartilhar com você agora. Durante esse processo de volta ou não volta para o Brasil, a gente ficou alguns dias pensando em todas as possibilidades possíveis. Inclusive, até na hora de comprar passagem para voltar, a gente tinha dificuldade. Porque como era em meio à pandemia, a gente comprava, eles cancelavam, compravam, cancelavam, e a gente ficou ali por 2 ou 3 meses no processo de retorno. Tá? E a passagem que me fez decidir pela volta está lá em Jeremias 29, né? Jeremias 29, 11. Onde eu falei, Deus, volta ou não volta? A decisão está nas tuas mãos. E essa foi a palavra que eu recebi de Deus. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E lá, no verso 14, ele diz o seguinte, e serei acharado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, olha só, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Lembra da saída da tua parentela para uma terra diferente? E aqui ele já fala em voltar para o lugar que na Bíblia que eu tinha falava em exílio. A gente estava exilado lá no Reino Unido, numa situação bastante complexa de trabalho, de vida, enfim, medo também da pandemia, porque os efeitos lá foram diferentes dos efeitos daqui. Né? Alguém pode dizer assim, mas você é louco, veio para cá e se aqui não tivesse condições, cara, no fim das contas, quando você está no meio da sua terra e da sua parentela, é preciso voltar também, porque aqui a gente encontra apoio, família, tá? E a gente veio morar de volta em Fortaleza. A gente chegou aqui, acho que em julho de 2020, e daí começamos uma nova jornada onde Deus havia preparado tudo. Eu voltei para a sala de aula, já havia um projeto, né, que eu já havia conversado com o diretor de uma escola, a qual eu trabalho hoje também, lá do Reino Unido. Então já tinha esse fechamento. Quando eu cheguei aqui, apareceram também outros convites. Eu cheguei a dar um tempo nessa minha carreira de fazer esse canal, de fazer vídeos para cá, para reestruturar a carreira como professor. E deu tudo muito certo, porque quando é plano de Deus na nossa vida, a gente sente que está tudo muito certo. E, obviamente, sempre no coração o desejo de voltar a estar nesse canal, a estar nesse projeto, a estar no Life Academy, que foi para mim uma criação que Deus me deu. Uma escola da vida onde se ensina aquilo que nas escolas não se ensinam. O fato de eu ser professor me fez entender que havia alguns conteúdos que você não vê, não aprende, não tem contato e por isso sofre tanto quando adulto, quando sai da escola. Porque lá a gente aprende a parte técnica científica, mas do lado quando você sai, né, a gente não aprende muito sobre isso. Não aprendeu, pelo menos a nossa geração. A geração de hoje até tem esse preparo de maneira mais ligada, como se chama de projeto de vida. Antigamente, para a gente, isso não havia. Então, o que eu quero te dizer é que Deus tem
movido coisas, a gente percebe o mover de Deus para que a gente dê mais incremento nessa jornada, nessa caminhada, porque eu sinto que tem mais e mais e mais pessoas precisando. E eu quero te dizer que quando você se deixa ser guiado por Deus, quando você entende que o seu conhecimento ele é uma ferramenta importante, mas que eu preciso também da sabedoria que emana desse trono de Deus, a gente começa a ter, com toda certeza, o direcionamento. É como se os lasers assim focassem no mesmo ponto e você consegue atingir o seu alvo com a maior facilidade do mundo, sabe? Não existe carreira fácil, principalmente na jornada de um trabalhador, de uma pessoa que tem família, que enfrenta seus desafios, e de um cristão, que passa também pelos seus momentos de dificuldade, tá? Mas, com certeza, quando Deus está presente, quando Deus é o cerne, a gente consegue encontrar saídas, picos, e consegue sair do vale que se estava momentaneamente. E a vida é feita disso, altos e baixos, e esses altos e baixos não são predominantemente financeiros, não é só isso. São altos e baixos mesmo de projeto. Você pensar assim, cara, eu desenvolvi tanta coisa, agora eu vou abrir mão. E vocês, aqui eu estou falando de maneira muito simplificada, mas não tem noção do tanto que a gente abriu mão para estar aqui de volta. Tanto, bens materiais, tudo que a gente abriu mão, tá? Para estar aqui, dos amigos que a gente abriu mão, da família que a gente construiu lá fora e abriu mão. Para estar aqui, sabendo e entendendo que isso é um momento certamente passageiro, porque a gente não sabe quais são os novos planos de Deus. Pode ser ficar aqui para o resto da vida, pode ser voltar para lá, pode ser para uma outra nação. Deus é quem está no comando. O que eu sinto nesse momento, e daí a grande vontade, o grande ímpeto de fazer esse vídeo para vocês que me acompanham aqui no canal, é poder passar uma visão completamente humana, tá? Falar de Deus, que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer sempre. Esse canal aqui tem alguns vídeos que falam disso. Eu já vi gente até fazer crítica e dizer, não é para mim. Cara, se não é para você, eu creio que não é para você nesse momento. Pode ser que um dia você volte, como eu já disse lá no passado, né, quando a irmã chegou e disse, você é homem de Deus, será? Sou homem da ciência, tarará, né? Tá? Cada qual tem o seu momento, tá bom? Cada qual tem o seu momento. E aí, dizer para vocês que a gente tem ajudado também muitas pessoas aqui de maneira até instintiva. A gente percebe isso, tá? É como se a gravidade, né? Digamos assim, de resolver problemas, atraísse as pessoas que os têm para a gente conversar, dar uma palavra, esse trabalho junto que eu e Marcela fazemos com relação às pessoas que nos cercam. Porque não é só estar em cima do palco, não. É também estar tomando um café com alguém na cozinha de casa e poder ajudar aquela pessoa a ter um melhor destino, a rever seus erros, enfim, ajudar pessoas de alguma maneira. E essa é a missão mais importante. Deus nos colocou aqui para ajudar pessoas, para fazer da vida das pessoas uma vida melhor, como muitas vezes Ele faz. E quando você passa a não se preocupar só com você e passa a cuidar também dos outros, é um indício de que Deus está fortemente te ajudando. Porque quando você se desprende daquilo que você está fazendo, das suas preocupações para ajudar pessoas, consequentemente, Deus começa a nos ajudar muito mais. Tá bom? Então, que essa mensagem possa chegar ao seu coração. Que essa mensagem possa chegar ao coração das pessoas que precisam, e aí eu dependo de vocês para jogar essa mensagem em grupos, mandar para pessoas que precisam desse testemunho. Tá certo? Como eu te falei desde o começo, esse aqui foi um vídeo bem diferente dos outros que nós temos aqui, tá? Em que eu trago uma pilha, você não vê, mas tem uma pilha de livro por detrás da história, tem muita anotação, muito conhecimento, tem vários cadernos aqui atrás de mim, com anotações e tudo, e esse eu resolvi fazer com a Bíblia na minha frente e com o meu testemunho, tá? E o testemunho da minha família. E para encerrar, por que também é importante falar sobre isso? Porque eu creio que está vindo uma mudança por aí. Sabe? Eu creio mesmo. E eu creio muito no poder profético da minha esposa. Eu creio muito. E ela está num propósito de oração, fazendo o jejum e propósito, para que Deus fale o que tem que ser falado para nós. E uma das coisas que a gente percebeu é que assim, o ciclo está se encerrando. E é mais um ciclo que se encerra. Talvez o ciclo de voltar para cá, não sei. Talvez o ciclo de viver somente nas salas de aula, nos locais de treinamento, para alguma coisa diferente dentro da palavra de Deus, não sei. Só sei que o que Deus mandar, a gente vai receber de maneira muito feliz, sabe? Assim, com um sorriso estampado no rosto, para realmente fazer. Para entregar para as pessoas que nos acompanham, sejam no nosso dia a dia, quem nos conhece aqui em Fortaleza,
seja aquelas pessoas que acompanham o meu Instagram, meu canal no YouTube, possam receber algo a mais da vida, algo a mais de Deus, algo a mais desse universo tão bom, tão rico, tão próspero e que mude as nossas vidas. Tá bom? Grande abraço, beijo no coração, obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal.